A Idade Média foi uma época muito interessante quanto obscura. Nesta época, se realizaram grandes descobrimentos, mas a dificuldade e a falta de conhecimento fizeram com que as pessoas vivessem em más condições. A pobreza e também os maus hábitos de higiene estavam presentes, assim como as guerras e o assassinato. É por isso que no vídeo de hoje te apresentarei costumes sexuais nojentos da Idade Média. Antes de mais nada, eu te peço que se inscreva no canal se não for inscrito, ative a campanita para não perder nenhum vídeo. Agora sim, comecemos. As águas de privada. Quando havia necessidade de ir ao sanitário, era normal que as pessoas deixavam suas fezes em qualquer lugar. O sistema de esgoto ainda não existia, portanto, as cidades medievais eram verdadeiras fossas a céu aberto. Grandes metrópoles como Londres e Paris podiam se considerar naquele tempo como um dos lugares mais sujos e nojentos do mundo. Só uma curiosidade, a expressão "olha a água", que até hoje é utilizado para prevenir um perigo. Bem, este é o costume que tinham as pessoas na Idade Média, pois na falta de sanitários, eles utilizavam pinicos para urinar, e ao atirar pela janela, simplesmente gritavam "olha a água", para que quem estivesse passando não recebesse um banho de mijo. Os costumes de velar os mortos. A origem deste costume vem dos contínuos envenenamentos que ocorriam na Idade Média. Uma das causas para tanto envenenamento era o uso de prata e vasilhas de estanho, que por certo alguns alimentos como o tomate e bebida como o uísque e a cerveja, ao contato com estanho, que provocava nas pessoas um estado de catatonia que simulava a morte. E para não correr o risco de que a pessoa não se encontrava morta, eles colocavam o corpo em uma mesa durante dias. A família seguia suas vidas normalmente e depois de um tempo, e a pessoa não voltar à vida, aí sim era considerado como morto. Salvos pela campainha. Essa expressão tem uma origem bastante tétrico, pois quando falecia uma pessoa, se introduzia a pessoa em um caixão como hoje. Porém, nem todos os caixões eram novos, alguns já haviam sido usados para enterrar outros defuntos. Mas quando eles voltavam a abrir para um novo uso, muitos caixões estavam arranhados por dentro, o que queria dizer que a pessoa que havia sido enterrada não estava morta, ou seja, que havia sido enterrada viva. E para evitar que isso voltasse a acontecer, era colocado um sino na mão do defunto, e assim, se fosse enterrado vivo, podia tocar o sino. Uma pessoa permanecia por vários dias ao lado da tumba, para que se ouvisse a campainha, podia abrir o caixão a tempo. O banho anual. Os médicos daquela época tinham a verdadeira crença de que a água, sobretudo na pele, debilitava os órgãos, deixando o corpo a condições insalubres. Os médicos diziam que se a água penetrasse, poderia transmitir todo tipo de enfermidades. Inclusive, era do conhecimento de todos que uma capa de sujeira no corpo protegia a todos contra enfermidades e que as limpezas corporais deveriam ser feitas a seco, somente com uma toalha limpa para passar nas partes expostas do corpo. Agora imagina isso, né? Isso chegou a tal ponto que as famílias tomavam somente um banho durante todo o ano. E isso ocorria no mês de maio, todos juntos em uma só banheira. Os reis da Inglaterra. Os reis contavam com mais de 200 empregados, pessoas que lhes serviam como cozinheiros, carregadores, ajudantes e etc. Porém, os serventes com a pior das sortes eram aqueles que deveriam cuidar das necessidades do rei, pois teriam que despí-lo uma vez ao dia, limpar o traseiro do rei logo após as suas necessidades e lavar também as suas partes íntimas. E quando a rainha não se encontrava muito bem de saúde, alguns dos ajudantes do rei tinham que trocar de turnos para saciar as necessidades sexuais do rei, seja homem ou mulher, e este ato muitas das vezes se fazia diante de todo mundo. Bom, este foi o vídeo de hoje. E aí, o que você achou dos costumes da Idade Média? Me conta tudo aqui embaixo nos comentários. Por mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo Mundo Curioso. La